Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius Dacal e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade na nossa série de React para iniciantes. Então galera, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade no nosso modal de comentários. A gente vai aprender a construir o nosso componente de árvore de comentários, onde a gente consegue responder os comentários e eles vão listando um abaixo do outro recursivamente. Então o vídeo de hoje vai ser separado em duas partes. O primeiro onde que a gente aprende a implementar a parte de responder um comentário, implementando ali a caixinha de comentários, logo abaixo do comentário que a gente vai responder. E a segunda parte é implementar a nossa lógica recursiva para montar a nossa árvore de componentes. Só para você não esquecer, já deixa o seu like aí pra gente, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E caso você não tenha assistido os vídeos anteriores, eu vou deixar um link aqui em cima para nossa playlist completa. Então assiste os vídeos anteriores e depois volta aqui. Beleza? Sem mais enrolação, vamos direto para o código. Mas primeiro, vamos aqui no GitHub. A gente vai fazer um merge aqui do PR que está em aberto, do nosso último PR do último vídeo. Fazer um merge aqui. Terminando, agora eu vou aqui, deixa eu cortar a execução. Fazer um clear. Vou fazer um git checkout para master novamente, como a gente já está acostumado. Vou fazer um pull para baixar as atualizações. E agora a gente tem o código atualizado. Vou criar a nova branch. Como aquela era 3.2, eu vou fazer aqui feature 3.3. Daí é o nosso novo código. Se por um acaso você está acompanhando normal, né? Se você não fez essa separação de branches, não tem problema. Pode continuar só na Feature 3. Porque você já vai ter o código atualizado da onde que a gente tinha parado, né? Eu só estou fazendo assim só para quem pegar o link dessa aula, para a gente conseguir separar por branches. Mas caso você está acompanhando aula a aula, implementando o código, não tem problema, continua na Feature 3. Porque vai funcionar normalmente. Então, vamos iniciar aqui o nosso servidor. Nosso servidor de desenvolvimento. Então, aqui a nossa aplicação já está rodando. Deixa eu abrir aqui um comentário para ver como é que estava no último. Então, aqui a gente já está listando um comentário. A gente tem que implementar agora a opção de responder, logo aqui embaixo, né? Vamos então abrir aqui, a gente tem o nosso modal. E dentro do nosso modal, a gente está chamando esse componente que é o Promotion Modal Comments Tree. Então, vou lá nesse componente. Já que esse componente a gente está recebendo a listagem de comentários. Então, aqui a gente tem onde que a gente está mostrando o nosso comentário. Logo abaixo, a gente pode incluir aqui um botão. Colocar aqui um type button para ele. E colocar a mensagem de responder. Já vamos incluir para ele um class name, para a gente poder estilizar ele. E a gente pode colocar aqui answer button. Pode copiar ele aqui. Aqui, conforme ele está ativo no meu VS Code, toda vez que eu salvo ele já está formatando. Então quando eu salvar, se vocês verem alguma modificação no código, é porque o printer tá rodando por baixo dos panos. Em outro vídeo eu posso até explicar como é que funciona, mas é bem simples para configurar o printer e o VS Code para fazer isso. Porque facilita bastante daí. A gente não precisa ficar rodando o comando toda vez para formatar, simplesmente salva o arquivo e ele formata. Então copiei a nossa classe. Vou colocar aqui, eu não quero que ele tenha background, então background vou colocar transparente, background color, transparente. Tá? Vou colocar um border dele 0 também. E a cor que eu quero aplicar para ele é a mesma cor desse azul aqui. Então venho aqui, só copio isso aqui e vou colocar um color, essa mesma cor. Vou aproveitar também e já vou colocar um margem top nele, para ele distanciar um pouquinho do comentário. Vou colocar um margem top de 5 pixels. Vou salvar.
E agora vamos ver como é que ele vai estar aparecendo aqui. Abrir um comentário. Ele já apareceu aqui o botão aqui pra gente. Eu acho que ele tá com um padding. Vou tirar esse padding dele. Então vou colocar um padding para ele de 0. Ele já alinhou aqui pra gente. E ali no P eu vou colocar margin bottom. Posso colocar 0, porque eu já estou colocando margin top aqui no botão. Então ele já ficou bem mais próximo de como eu queria que ele ficasse. Vou arrumar o border radius do avatar para ficar redondo. Deixa eu vir aqui. Eu esqueci de passar isso na aula passada. Então, border radius, vou colocar, ele está 49. Pode colocar de 49 pixels mesmo. E agora a parte aqui da fotinha, ela ficou redonda. Então agora aqui o primeiro passo que a gente tem que fazer é que logo que a gente clicar no botão responder, ele tem que abrir um comment box pra gente logo embaixo com uma caixinha de texto e o botão enviar. Então a gente pode vir aqui. Aqui embaixo, já vou colocar isso sem ter condição nenhuma, então vou incluir aqui. Já pode copiar o class name ali de cima. E aqui você troca por comment box. Comment box. Pode colocar um text area. Pode fazer ele self-closing tag. E aqui a gente pode passar um value para ele, por enquanto vazio. E um change também. Pode passar uma função vazia. Só para a gente ter ele ali. E aqui agora a gente também coloca um outro button. E coloca enviar. Não esquece de colocar o type button também. O que acontece se eu não colocar o type button? O type dele default é submit. Se estiver dentro do formulário, na hora que a pessoa clicar vai fazer um submit do formulário. E a gente não quer que isso ocorra. Então a gente sempre tem que especificar type button. Então copia aqui agora essa classe. Volta aqui no CSS. Então o que eu quero é que eles sejam display flex, pode colocar. E daí a gente vai mostrar um ao lado do outro nesse caso. Vou salvar. Antes de salvar esse aqui, eu acho que a gente pode também já incluir um class name aqui para esse nosso botão. Vou colocar um class name para ele. Opa! Copiei tudo. Deixa eu ver aqui. Comment box. Pode colocar send button. Copia aqui essa classe. Novamente, ele modificou o código aqui porque eu salvei. Então ele está formatando. Não estranhe. Colei aqui. Agora eu posso colocar... Vou colocar nesse botão que ele tem um border radius, vou colocar de 4 pixels. Vou colocar que o border color, na verdade o border dele é um pixel solid dessa mesma cor aqui. E o color também dele vai ser dessa mesma cor. Vamos salvar aqui e vamos ver como é que ele ficou. Deixa eu salvar, vou aqui abrir aqui. Opa, ele já abriu aqui para mim. Ele tá um pouquinho estranho, deixa eu ver aqui. Primeira coisa para a gente corrigir, eu quero que ele fique logo abaixo, não quero que ele fique do mesmo tamanho que o text area. Então eu posso vir aqui e colocar aqui para o meu comment box, posso colocar que ele é display flex e que o align items dele, align items, é flex end. No que eu coloquei aqui, ele já vai jogar todos os elementos, alinhar pela parte de baixo, então ele não tenta esticar o botão. O background desse botão também eu esqueci de remover, então a gente pode remover aqui, background color, colocar transparente. E o height dele eu acho que eu vou colocar uns
34 pixels, talvez. Vamos ver como é que fica. Daí ele fica da mesma altura quase ali dessa parte aqui. Vou deixar menor mesmo. Deixa 28. 28 tá ok. E coloca um margin left dele. Margin left de uns 15 pixels. Só pra gente ver como é que fica. Pronto. Aqui já é o suficiente. E também pode colocar aqui no comment box, pode colocar um margin top. Colocar de uns 10 pixels. Só pra gente ver como é que fica. Já fica um pouquinho melhor. Pronto. Então essa parte aqui da estilização desse elemento tá feito. Agora a gente tem que ficar mostrando, fazendo com que ele mostre e suma conforme a gente clique no botão responder. Mas antes disso, eu vou adicionar mais um comentário. Então, eu vou colocar aqui, hey, oh. Vou adicionar esse comentário. Ele vai salvar e ele incluiu mais um comentário aqui embaixo. Por que eu estou incluindo mais um comentário? Porque agora, a hora que a gente for mostrar e esconder, a gente precisa considerar que a gente tem mais de um elemento na tela. A gente não tem só um elemento. Então, vou fazer rapidinho aqui para vocês verem como é que ficaria isso. Então, no caso aqui, eu estou no Comments Tree, já tenho o responder e tenho que mostrar ou esconder de acordo com uma variável. Vou aqui no Comment Box e vou falar que se... Vou colocar aqui, no caso, is comment box visible. Normalmente, quando a gente fazia de esconder e mostrar um elemento, a gente só fazia baseado em um único item na tela. E daí a gente faria dessa maneira aqui. A gente fazia essa variável, agora a gente cria um state aqui. Então, const is comment box visible, set is comment box visible e um use state iniciando como false. Importa aqui o use state. Então, agora que a gente já importou o nosso state, a gente já tem essa variável e agora eu vou fazer um toggle com aqui na hora que a gente faz o responder. Venho aqui, coloco um clique, certo? E coloco not is comment box visible. Lembrando que eu tenho que colocar isso dentro de uma outra função, porque se eu deixar dessa maneira aqui, cada render ele tentaria fazer um set state e isso geraria um novo render. Cada vez que eu fizesse set state, geraria um novo render, ficaria num loop infinito. Então por isso que a gente tem que passar uma função que quando a gente daí sim clicar, aí essa função aqui será executada, que executará o escopo interno, que daí sim ele vai fazer o toggle. Deixa eu salvar isso daqui. Pronto, já mostrou. Vou pegar o que tem 2 comentários, vou abrir. E agora se eu clicar em responder, ele está mostrando a caixinha de comentários. Porém, ele está mostrando todas as nossas caixinhas de comentários. Por isso que eu expliquei que seria melhor a gente ter 2 para já considerar isso. Como que a gente pode contornar isso? Eu só quero mostrar uma caixinha de comentário por vez. Posso vir aqui, mudar isso daqui, posso colocar... deixa eu fazer um rename para Active Comment Box, Active Comment Box. E aqui Set Active Comment Box. E como que a gente vai identificar qual que está ativa? A gente sempre vai identificar pelo ID e o valor inicial é null. Então, se a gente tem o null aqui como valor inicial, se tá esse valor aqui, ele não vai bater com nenhum dos nossos IDs e ele considera que nenhum está ativo, então. E aí, quando eu for fazer aqui o set active, eu vou falar que ao invés aqui de passar true ou false, eu falo que eu quero o item.id. Então, quando eu ativar, ele vai setar o item.id. Aí aqui o Active Comment Box vai virar o ID do item que a gente queria ativar. Então, ao invés de verificar aqui se a variável é verdadeira, eu falo, se o Active Comment Box for igual a
o item.id, então mostra. Caso contrário, não vai fazer nada. Então, como a gente está dentro de uma lista, ele consegue identificar, a gente está identificando aqui o item pelo ID. Então, em certo momento, a gente vai bater com o item que está ativo, daí só nesse caso que a gente mostra. Caso o item não bateu o ID aqui com o Active Comment Box, a gente não mostra nada. Vamos aqui nos nossos comentários, e agora sim, se a gente clicar em responder, aí ele aparece. Se a gente clicar aqui de novo, ele aparece. Porém, está faltando uma coisinha, que é quando a gente clica de novo em responder, ele não está escondendo. E a intenção do responder é para ele ser um toggle, mostrar e esconder. Como é que a gente pode fazer isso? A gente precisa de uma maneira de identificar se, quando eu clicar, se o item está ativo ou não. Então é só a gente copiar aqui essa condição que a gente incluiu ali. Aí eu vou colocar a condição aqui. Se esse item está ativo, ou seja, se o item que eu estou clicando ele está ativo, então joga para null o valor do active. Caso contrário, aí sim passa o item.id. Então inicialmente o item não vai estar batendo, ele não vai estar ativo, né? Quando ele não está ativo, ele pula para cá. E aí sim a gente seta o item.id. Caso ele estiver ativo, cai aqui. Então a gente esconde. Vou salvar. Já alterou aqui. Volto aqui. Vou abrir o comentário. E agora se a gente colocar em responder, fazer um toggle nele, ele já está funcionando. Então essa parte aqui dessa funcionalidade está implementada. Agora a gente precisa fazer a funcionalidade de ele realmente de fato enviar esse nosso comentário. Mas antes de a gente fazer isso, já vamos corrigir aqui o estilo. Colocar um margem top para todo item aqui do LI, para ele dar uma espaçada, porque agora ele está ficando colado. Então vem aqui rapidinho, aqui no nosso comments tree, vamos achar quem que era a LI, é o item, né? Se eu não estou enganado, é o item. Deixa eu ver aqui rapidinho. É o item. Margem top. Pode colocar 20 pixels, eu acho que tá tranquilo. 20 pixels eu acho que ficou ok. Ele está mostrando aqui e agora a gente vai fazer a parte da funcionalidade de responder. Primeiro passo para a gente implementar isso daqui. Vamos começar a armazenar o valor do comentário aqui dentro desse componente. Então como a gente só vai ter um por vez, a gente pode guardar só um state, não tem problema. Tá? Então a gente vem aqui, comment, e vou colocar um set comment, colocar um use state, e vou colocar o valor inicial como vazio. Então o valor aqui para o meu text area é comment, e toda vez que mudar eu vou receber um evento, e vou fazer deixa eu ver aqui como ele está fazendo, vou fazer um set comment, que é igual event.target.value. Deixa eu salvar para quebrar aqui. Pronto. Aqui então o valor e a gente está passando um change. Tá. Vamos salvar, vamos ver se ele está atualizando já para a gente, conforme a gente espera. Vou abrir. Se eu começar a colocar aqui teste, ele está funcionando. Só que está faltando uma coisinha. Digamos que eu coloque aqui, mostre de novo, ele está mostrando. Mas se eu vir aqui, aí eu abro outro, ele também abre o mesmo comentário. Fica um pouquinho estranho. Então, o que tem que acontecer é que quando eu clicar em responder, além de eu fazer o toggle, eu também tenho que fazer um reset do comentário. Então, para a gente fazer isso, vou vir aqui onde que a gente está fazendo isso aqui. Vou criar um corpo nessa função para a gente poder chamar dois set state. Vou formatar ele aqui. Então, antes de eu fazer um set active, eu posso fazer um set comment e vou jogar ele para vazio. Desse modo, agora que eu tentar fazer um responder, fazer um teste, se eu vir aqui, ele já fez um reset e a gente não tem aquele bug.
E agora, quando eu clicar em enviar, eu quero fazer um onClick. Quando eu quiser enviar o comentário, uma das coisas que eu quero fazer também é, de novo, limpar a caixinha de texto que eu estou comentando, né? Então, primeiro, vamos fingir que a gente tem uma função aqui, send comment, tá? Eu tenho essa função e eu tenho também o set comment, que é para eu esconder, eu limpar minha caixinha de texto. E a gente tem um outro também, que é o set active comment box, porque uma vez que eu enviar, não tem por que eu deixa eu copiar só isso daqui. Uma vez que eu enviar o comentário, não tem por que eu deixar a caixinha de texto aberta, porque eu já enviei o comentário. Então eu posso simplesmente chamar ela aqui passando no. E aqui no meu send comment, eu tenho que passar o comentário atual, que seria o comment, que a gente está salvando aqui em cima. Então eu vou passar ele. E para eu salvar, eu sempre tenho que passar, então, comentário e tenho que passar, nesse caso, quem que é o item que eu tô respondendo. Porque se eu tô respondendo, para eu criar essa associação lá no banco de dados, eu tenho que passar qual que é o item que eu tô respondendo. Então, nesse caso, é o item.id. Porque o item aqui, no caso, é um comentário. Tá? Essa função, o que eu vou fazer com ela é receber ela como uma props. Send comment. Então, o que esse componente sabe é o seguinte: eu vou receber uma props, que é a send comment, vou receber ela. Quando o usuário começar a digitar ali, vou atualizar o comentário. Quando ele clicar no send comment, quando ele clicar no enviar, eu vou chamar a função send comment, vou limpar minha caixinha de texto e vou esconder a minha caixinha de texto. Tá? Só para a gente fazer um teste, eu não sei se eu mostrei para vocês, mas tem a default props do React. Se eu não mostrei, foi uma falha muito grande. É que eu estou esperando receber uma props aqui em cima, correto? Então, digamos que caso a pessoa não passar uma props pra gente, não passar a props que eu estou esperando, eu posso setar um valor default para ela. Nesse caso aqui, eu posso falar que o send comment, lembrando, o nome aqui tem que bater, né, com o que eu estou recebendo aqui na props, tá? E para eu definir esse default props, é só eu copiar o mesmo nome que está aqui no componente e colocar ponto default props, abro um objeto e coloco a chave com o nome da props que eu tinha. Eu vou falar que o valor dela, default, é uma função vazia. Tá? Ou melhor ainda, nesse caso eu quero que faça um console.log do comentário, comment, e do meu parent ID. Por que parent ID? Porque pensa só, eu vou criar um novo comentário. Só que é um comentário que está respondendo outro comentário. E a gente vai ter assim por diante sempre que a gente responder um comentário. Então eu preciso saber quem que é o parent, quem que é o elemento pai, o comentário pai que eu estou respondendo. Por isso que aquela função aqui, esse valor que eu estou passando aqui, o item.id, ele vai se tornar o parent ID. Então sempre que a gente criar agora um novo comentário que está respondendo um comentário já existente, a gente tem que salvar esse novo comentário com um parent ID. Se tudo der certo, a gente vai pegar e ver a nossa caixinha de comentários se escondendo e a gente vai ver esse console.log aparecendo na tela. Então a gente vai lá na nossa aplicação, deixa eu abrir aqui os dois comentários, ele abriu, está aparecendo para a gente, vou responder esse comentário, então resposta, já vou abrir aqui para ver se ele vai aparecer o console.log. Então vou enviar, ele desapareceu ali minha caixinha de texto, né? Se eu clicar aqui em responder, ela tá vazia, então eu limpei o texto, tudo bonitinho. Se eu vier aqui no console, ele já tá aparecendo para mim o
aqui o nosso comentário que a gente enviou e o parent ID. Ok, essa parte está implementada. Agora o que a gente tem que fazer é passar essa props aqui, receber essa props lá do nosso componente modal. Mas antes disso, pode já voltar essa função aqui simplesmente para uma função vazia, porque não tem sentido a gente ficar passando um default props com console.log dentro. Então, caso não passarem essa propriedade, ela simplesmente é uma função vazia e ela não vai fazer nada quando a gente clicar, mas pelo menos ela não vai quebrar, porque a gente está tentando executar ela como uma função. Então aqui vem aqui no modal agora e a gente tem que passar um send comment. Tá? Só que tem um problema, eu não posso passar a minha função send comment aqui porque a gente já tem uma variável, uma função aqui send comment que ela faz o request total. O que eu posso fazer é vir aqui e definir um function, send answer. E o answer tem que, se vocês forem lembrar, ele tem que aceitar um comment e tem que aceitar o parent ID. E daí eu venho aqui e passo send answer aqui para o send comment. Pronto. A gente definiu uma função aqui, está passando ela como uma props, como uma props send comment, aqui para o nosso comment tree. Aí agora nesse caso, um outro detalhe é que a gente está recebendo aqui com o nome comment, só que a gente já tem a variável comment, nossa const aqui definida comment. Então a gente tem que evitar de colocar o mesmo name. Então aqui eu vou mudar para text, para evitar esse conflito de nomes que a gente tem aqui dentro desse escopo. E aqui para a gente poder enviar a nossa resposta, eu simplesmente copio aquele código ali de cima, passo aqui para baixo, send comment, eu tenho que, aqui no comentário, ele é o text, porque eu estou recebendo aqui na minha função, e eu tenho o parent ID, que eu só colo aqui embaixo. Por que é muito importante a gente lembrar de passar esse parent ID? Porque na hora que a gente for montar nossa árvore dos nossos componentes ali, das nossas respostas e comentários, a gente precisa saber quem que é o comentário pai, para quem você está respondendo. Para a gente poder montar isso dentro do componente, a gente precisa saber para quem que você respondeu. Por isso que a gente tem que armazenar esse parent ID. Pode ver que ele está reclamando aqui, ó, que a gente está usando o await, e daí ele está falando cannot use keyword await outside an async function. Você não pode utilizar o await se você estiver fora de uma async function. Para a gente transformar isso daqui numa async function, é só a gente colocar async e tá corrigido. É importante ver esse tipo de erro, porque se você passar por esse tipo de erro também, você já sabe que provavelmente você só está esquecendo de colocar o async na sua função pai. Então, aqui está funcionando, a única coisa que a gente precisa colocar é colocar um load. O que é o load? Load é para a gente carregar os comentários. Então, logo após a gente enviar um comentário, a gente tem que carregar novamente os comentários, para a gente pegar a lista de comentários atualizada. Só lembrando que precisa desse await aqui. Por quê? Se eu fizer isso daqui, ele vai tentar enviar o comentário e já fazer o carregamento. Ele não vai esperar terminar o envio do comentário para depois fazer o carregamento. E o problema disso é que se ele simplesmente só tentou enviar o comentário e já faz o carregamento novamente, provavelmente não vai estar salvo ainda o comentário que você enviou e a sua lista de dados vai vir desatualizada. Por isso que é importante colocar o await ali em cima, para ele esperar enviar esse comentário, aí sim depois ele carrega a lista atualizada. Então vem aqui, passei para cá, vou salvar, e se tudo tiver certo, que ele formatou pra gente, né? Deixou aqui embaixo. Se tudo tiver certo, deixa eu ver aqui, send answer, passei o send answer. Se tudo tiver certo, a gente vai ver um novo comentário ali na nossa lista. Então pode vir aqui, 2 comentários. Vou criar aqui uma resposta, responder, e vou colocar teste. Vou enviar. Vai carregar tudo de novo e apareceu o último comentário aqui. Não apareceu como resposta porque a gente não está implementando isso ainda.
Mas se a gente vier aqui e atualizar novamente, vai na aba Network. Deixa eu pegar e limpar aqui. Vou abrir aqui o nosso comentário. Se eu vier aqui, ele já está aparecendo. Ó, no caso, eu peguei a lista, né, de todos os comentários. Estou pegando o último e vendo se ele tem um Parent ID. Ele tem um Parent ID que é 3. Então, ele é a resposta de quem? Vou lá e procuro quem que tem o ID 3. No caso, esse cara aqui que tem o ID 3, que era o Hey Ho. Então, é justamente o quem a gente estava respondendo. Agora sim, vamos para a parte de implementar a nossa árvore, então. Para a gente implementar a nossa árvore, atualmente a gente está só recebendo uma lista de comentários, tá? Então, imagina que você tem aí uma lista hoje. Não precisa nem imaginar, vamos pegar aqui nosso network novamente, vamos carregar. Vou pegar aqui os comentários. Vamos pegar aqui no response, eu pego todo o JSON. Já copia ele, cola aqui. A gente não precisa nem ficar imaginando, a gente já pega os dados e vê como é que tá funcionando. Deixa eu só salvar para ele limpar aqui esses erros. Eu acho que ele tá reclamando, deixa eu ver aqui, constr. Pronto, já limpou os erros pra gente. Então a gente tem aqui nossa árvore de comentários. Vamos fazer um limpa nela rapidinho. Aqui, remover os usuários, só para ficar mais fácil de a gente visualizar tudo no mesmo local. Então aqui a gente tem uma flat list, ou seja, uma lista que é de uma dimensão. Ela não tem vários níveis. E a gente quer fazer um pouco diferente. O que vai mudar aqui? Isso daqui tem um Parent ID, correto? E o Parent ID dele é o 3. Então eu quero que aqui no comentário 3 ele tenha um children, que vai ser esse comentário aqui. O children é um array, tá? Porque a gente pode ter várias respostas para o mesmo comentário. Então, eu vou copiar esse aqui, vou remover ele daqui e vou incluir ele aqui. Pronto. Aí sim, a gente vai ter um comentário, a gente vai ter o segundo comentário, que por sua vez tem umas respostas aqui dentro dele. Ou seja, ele tem um children. Correto? É essa maneira que a gente espera que o nosso formato de dados fique para a gente poder imprimir na tela um abaixo do outro. A gente poder imprimir as respostas do jeito que a gente espera. Então a gente precisa implementar um algoritmo que faça exatamente aquilo ali. E lembrando que ele pode ter vários níveis. Então a gente poderia ter um novo children aqui, mais um array com mais respostas das respostas. Tem que sempre levar isso em consideração. Vou remover daqui por enquanto. Vou aqui implementar uma function getTree e ela vai receber uma listagem, correto? E agora essa listagem, a gente precisa separar ela em duas categorias diferentes, os itens da nossa listagem. Primeira categoria é os elementos que não têm um parent ID, porque os elementos que não têm um parent, eles são os raízes dessa nossa árvore. Eles são os elementos que vão estar no primeiro nível. E daí tudo que tem parent ID a gente sabe que vai abaixo deles. Então, vamos implementar aqui. Então, const root ou roots. E vamos colocar transformar isso num array. E daí depois a gente vai vir aqui, const. Aqui a gente vai querer que tenha o children by parent ID. Já vocês vão ver como é que vai funcionar isso. Isso daqui é um objeto. Porque a gente vai construir um objeto, certo? Que vai ter um ID. Então, no caso, a gente vai ter, por exemplo, vai ter um. Então, quem são os children do ID 1, do comentário 1? Quem são as respostas para o comentário de ID 1? Aí a gente é um array com todas as respostas. É isso que a gente vai montar aqui. Então, primeiro a gente pega um objeto, define ele como um objeto. Agora vem aqui list.forEach. Aqui a gente define que é um item. Aí a gente fala, se esse item não tiver um parent ID, já inclui ele no root. Roots.push item. Já dá um retorno. Pronto. Então a gente já separou ali. Ele já cortou a execução com o return e ele já inseriu esse item dentro do nosso roots.
Aí, caso contrário, significa que ele tem um parent ID. Então, a gente só vai verificar se aqui no nosso children by parent ID, se já existe o item.parentID. Ou seja, será que já foi criado esse array aqui dentro do parent ID? Caso não foi criado, caso ainda não exista essa entrada, você vem aqui e cria um array. Que, por sua vez, é assim. Pronto. Então, caso esse item aqui é o primeiro filho desse parent ID, eu tenho que inicializar com um array vazio. E aí, depois disso, é só vir aqui e fazer .push do item. Por que eu tenho que fazer dessa maneira? Porque pode ser que eu tenha várias respostas para o mesmo comentário. Então, pode ser que eu já tenha passado. A princípio, eu não vou ter passado no primeiro item, digamos. Ele vai vir aqui. Isso daqui sempre no primeiro item da lista ele vai ser false, porque eu ainda não criei lá dentro de Children by Parent ID, eu não criei um array vazio dentro da chave desse ID aqui. Então ele vai inicializar. Aí ele logo em seguida que ele inicializa, ele já insere. Quando ele vier da segunda vez e digamos que já exista uma resposta para aquele comentário, ele já vai existir lá dentro, então ele não vai entrar dentro desse if e ele já vai direto para cá e já faz um push na nossa lista. Vou fechar aqui e vou fazer um console.log dos roots e do children by parent ID. E vou executar essa função getTree. Vou passar aqui nos comentários. Aqui, ó, tem um typo, era roots. Ele já deve ter atualizado aqui. Vou aqui no console. Vou abrir onde que tem 3 comentários. Opa, ele reclamou aqui falando que não deu para fazer um for each. Porque quando eu abro o modal, ele ainda não tem a lista está carregando. Então eu tenho que me precaver e vir aqui e falar, se não tiver lista, já retorna para ele um array vazio. Pronto. Então agora, novamente, vamos lá, vamos abrir o carregamento, ele foi lá e fez um console.log para a gente. Aí agora aqui ele está fazendo um undefined, isso daqui está errado, mas aqui no roots ele pegou quem que era no caso aqui, quem que era, ele só incluiu um. Eu provavelmente eu inverti a lógica, e vocês provavelmente viram isso. Então, venha aqui aqui onde que está item.parentID, coloca um not e salva novamente. Porque no caso se não tiver um parent ID, aí sim ele é um roots. Aí caso contrário ele vai continuar aqui e vai seguir com a nossa lógica, normalmente. Espero que eu não tenha confundido vocês. Vou abrir aqui o comentário. E ele imprimiu aqui pra gente, Children by Parent ID. Se eu abrir aqui, ele tem o 3. Ou seja, lembra que o comentário lá, o ID dele era o 3. E só o ID 3 que tinha os comentários, tinha uma resposta para ele. Então ele já está incluindo aqui. E ele tem o roots, que é os 2 comentários, né, que são os primeiros elementos ali. Agora que a gente já tem esses 2 elementos separados, a gente precisa fazer a nossa lógica que vai buildar a árvore pra gente. Em vários níveis. Porque a gente não vai acontecer de só ter um nível. A gente pode ter vários níveis. Então, para a gente poder construir isso com vários níveis, a gente tem que fazer uma função recursiva. Que ela sempre vai identificar, se tiver children, ela executa a mesma função em cima do children. Então, vem aqui. Vamos fazer uma função que chama function build nodes, e aqui a gente vai fazer return build nodes, passando para ele o nosso roots.
Então a gente está passando aqui para a nossa função, passa quais são os elementos raízes. Aí a gente vai receber aqui nodes. E a gente vai fazer return nodes.map, porque a gente vai receber uma lista e quer transformar essa lista. A gente quer incluir o children dentro de cada item dessa lista. Então a gente faz um map. E a gente vai fazer node. Então a gente tem que receber um node aqui. E para cada node eu quero que pega o children. E quem que é o children no caso para esse node? É o children by parent id node.id. Por isso que a gente armazenou lá dentro daquele objeto pela id do parent, porque agora a gente consegue saber todos os children desse node específico pelo id. Só que nesse caso aqui a gente só iria construir em um nível. Para a gente construir em vários, é só a gente falar assim, olha, só que eu também quero que você rode essa mesma função aqui pro children desse node. E aqui no início dessa função a gente precisa verificar se tem ou não os nodes. Então, se não tiver, retorna no. Porque daí não tem, só executa como se não tivesse. Ele não vai ser nenhum array vazio, ele não vai existir. Então, nesse caso aqui, ele pode ser que não exista children, porque ele vai tentar buscar lá e vai ser undefined. Ele vai passar para essa mesma função. Na hora que ele entrar aqui dentro, ele vai verificar que aquilo era undefined, ou seja, false. Ele vai identificar isso e daí ele retorna null. Caso contrário, ele tenta fazer um map e fazer a transformação de cada elemento. Desse modo, se a gente fizer um console.log aqui, salvei, vou lá nos comentários, ele imprimiu vazio aqui porque era o momento que ele estava carregando, e agora ele imprimiu aqui, tem 2 itens, se eu for aqui no segundo item, ele vai ter o children, que vai ser a nossa resposta. Se eu for no primeiro, children é igual a null. Correto, era o que a gente estava esperando. Então eu acredito que essa seja a primeira função de recursividade que a gente implementou na série. Função é esse build nodes. Quando você for implementar uma função de recursividade, o primeiro passo é você implementar qual que é a parte de parada da tua função, porque uma função recursiva ela vai estar chamando ela mesma, então ela tem que saber quando que ela vai parar. Nesse caso, se eu não estou recebendo valor, simplesmente corto a execução, não vou chamar a mesma função novamente. Se eu tiver elementos, então eu continuo com a minha função, faço a lógica dela. Esse eu acho que é o jeito mais fácil de construir uma função recursiva, que muita gente fala que é um bicho de 7 cabeças, mas algumas vezes é. Mas nesse caso aqui foi bem simples de montar. Então, agora que a gente já tem isso aqui, a gente precisa consumir esses dados dentro da nossa árvore. Então, ao invés de a gente ter aqui comments e ser esse comments que a gente vai usar para a nossa lista, a gente tem que ter uma árvore. Então, const tree é igual a get tree e eu vou passar os meus comments. Pronto. Nesse caso aqui, como vocês podem imaginar, a cada render ele vai estar rebuildando a nossa árvore. E a gente meio que não quer isso. Pode ser que algum outro state só tá mudando. Então, às vezes a gente só tá digitando o comentário, e daí a gente não quer que cada vez que a gente comece a digitar, a gente fica executando essa função infinitamente. Para economizar um pouco de recurso de execução, a gente vem aqui e coloca useMemo. Tá? Eu não vou usar ele ainda, só para a gente poder fazer um teste mesmo e ver como é que isso está funcionando, tá? Eu vou pegar esse tree aqui e vou passar aqui, em vez de comments, eu vou passar esse tree aqui. Aí o comments a gente utiliza para buildar esse tree, correto? Aqui ele já vai listar o comentário para a gente, ainda não vai listar ele um embaixo do outro, porque a gente não implementou o render disso.
Mas eu vou colocar um console.log só para vocês entenderem a loucura disso. Então, vou colocar assim, ó, executou. Vou salvar isso aqui e vou tentar abrir um comentário. Olha, ele colocou, executou 2 vezes, porque ele estava carregando, executou uma 3ª vez. Até aqui, tranquilo, não tem problema. Executar 3 vezes, de boa. Agora a gente vai responder. Ó, executou mais uma vez, porque a gente fez um set state para mostrar. Opa, escondi, ele executou de novo. Agora eu vou abrir de novo. E de novo, e de novo. Ele já está executando várias vezes. Aí aqui a brincadeira começa a ficar legal, porque a gente vai escrever teste. Ele executou 5 vezes porque eu escrevi teste. Então ele está executando várias vezes e remontando aquela nossa lógica. E dependendo da quantidade de comentários que a gente tiver, aquele processamento vai ficar pesado. Então sempre que você tiver uma função que está sendo executada dentro do render e que ela envolve loops, ou seja, a gente está fazendo for each, for each e recursividade, então são loops e mais loops, a gente tem que tentar evitar esses essas múltiplas execuções. Se fosse uma execução trivial, por exemplo, a gente estivesse somando 2 números ou multiplicando, seria mais simples, mas como está envolvendo loops e várias execuções, a gente precisa memorizar isso aqui. Aí eu vou lá e coloco um use memo. Então a gente tem o memo. E a gente, aqui, primeiro eu passo a função que eu quero fazer um memoize dela, tá? É como se eu estivesse fazendo um cache dela. E o segundo parâmetro eu tenho que passar qual que é o parâmetro que quando ele for alterado eu quero executar de novo. Qual que é o critério de update do meu cache, né? Quando você está construindo um cache, você tem que pensar, uma parte mais complicada de construir um cache é como você invalida ele. Nesse caso aqui tá simples. Toda vez que os meus comentários mudarem, aí sim eu vou lá e... Então, toda vez que meus comentários mudarem, aí sim eu executo de novo e pego um novo valor. E esse memo eu vou aqui, importo aqui em cima. Volta aqui, inclui o console.log e coloca executou. Aí agora eu vou salvar. Vou lá, abro novamente. Opa, ele executou 2 vezes. Já executou, ó, agora ele só executou 2 vezes. Não executou nem 3, já economizou 1. E agora se eu vier aqui em responder, ele não está executando. Porque eu não alterei os comentários. E se eu vir aqui colocar teste, ele também não está executando novamente. Então só executou 2 vezes, não executou mais. Já resolvemos o problema de múltiplas execuções. E ele está passando ali a árvore. Pode ver que ele não está mostrando mais 3 comentários, só está mostrando 2. Então vem aqui e remove aquele console.log. E agora a gente vai fazer uma nova recursividade. Porque se a gente fez a recursividade para a gente poder montar a nossa árvore, agora a gente precisa fazer uma recursividade para a gente poder renderizar a nossa árvore. Então a gente vem aqui. Eu vou criar 2 funções dentro do meu componente para poder renderizar. Vem aqui dentro desse componente e coloca aqui 2 funçõezinhas. Primeira função, function render item, e ela vai receber um item, ou seja, um comentário. E tem a render list, ou seja, ela recebe uma lista, render list. E ela recebe uma lista aqui e renderiza uma lista. Então vamos começar pelo render item. Como que a gente renderiza um item aqui dentro dos nossos comentários? É só pegar essa li, copiar ela aqui e colocar return vamos formatar aqui corretamente. Então, desse jeito eu já estou renderizando um item, né? Ele já está fazendo a renderização de um item. Agora, para eu poder renderizar esse item, eu vou lá no list. Deixa eu só colar ali por enquanto. Como é que eu renderizo uma lista? É com essa UL. Então, eu venho aqui, coloco pode colocar um return aqui. Então, toda vez que eu pedir para renderizar uma lista, ele vai retornar essa UL.
E ele vai retornar fazendo um tree map. Map do quê? Um map do render item. A gente poderia simplesmente vir aqui e fazer assim, render item. Mas como a gente está recebendo o mesmo parâmetro passando ali, a gente pode simplesmente economizar a declaração de uma função e fazer assim. Porque daí o map vai executar o render item passando o item. E aqui o render list a gente passa aqui para o nosso return. Que é esse return agora que é da nossa função principal, do nosso componente principal. E quem que é a list nesse caso que ele quer renderizar? Eu quero renderizar os comentários. Só que não é os comentários, desculpa, é a nossa árvore. Nossa árvore é um array. Então, mandei renderizar, ele vai renderizar a nossa árvore. Vou salvar isso aqui. E vou aqui. E ele continua renderizando ainda os nossos itens. Então, a nossa definição aqui que a gente fez está funcionando. Agora, eu só preciso renderizar as respostas. Como que eu renderizo as respostas? Eu vou lá no render item, que é, no caso, esse aqui. Correto? Venho aqui abaixo do comment box e coloco que eu quero que renderiza para mim. Se eu tiver item.children, eu vou aqui e renderizo, caso eu tiver, porque caso o elemento não tiver respostas, o children vai ser igual a null. Então, isso é a lógica que vai funcionar. Então, só se eu tiver os elementos filhos, aí eu tento fazer um render list. Passando quem? Passando o item.children, que é a listagem de respostas. Então, mesmo que eu tiver respostas em vários níveis, ele vai estar executando o render list primeiro, vai pegar a lista, ele vai... desculpa, um erro aqui. Aqui, esse list eu tenho que passar aqui para renderizar aqui, tá? Senão ele iria bugar ali. Então, eu estou mandando renderizar. Renderiza a lista para mim com a árvore, ou seja, os elementos raízes com as respostas. Ele vai vir aqui, vai renderizar, vai mandar renderizar cada item. Quando ele vai estar renderizando, por exemplo, o primeiro item que tiver uma resposta, ele vai renderizar tudo, ele vai chegar aqui e vai falar, tem respostas para esse item? Caso tiver, aí ele renderiza a lista de novo com as respostas. Ele vai entrar aqui nas respostas novamente, vai mandar renderizar cada item. Se essa resposta, daí ele volta para cá. Se essa resposta, se a minha resposta tiver resposta dentro dela, se ela tiver children, ele renderiza novamente. E daí a gente vai fazendo esse alinhamento. Vou salvar. Se tudo tiver certo, a gente vai ver agora os comentários aqui alinhados. E a gente já pode ver aqui que ele fez os comentários aqui, fez o alinhamento. Se a gente também colocar aqui, vou chamar de subresposta. Nem existe isso, mas... subresposta. E vou colocar um enviar. Ele vai mandar recarregar tudo. E agora já colocou aqui subresposta. E se eu colocar aqui para esse tela HD, vou colocar resposta tela HD. E pronto, ele está funcionando. Já está fazendo essa parte do alinhamento das respostas. Vamos testar aqui num outro comentário também. Colocar comment. Vou colocar resposta. Esses comentários são muito criativos. Ele já está incluindo a resposta. Essa funcionalidade, então, era toda a funcionalidade que a gente ia contemplar dentro do formulário. Porém, tem uma melhoria que a gente pode implementar ainda aqui na nossa listagem, que é a gente não ficar escondendo toda hora os comentários. Toda vez que a gente envia um comentário, fica meio esquisito a gente ficar recarregando tudo e sumindo com as coisas. Então, para a gente poder melhorar isso aqui um pouquinho, eu posso vir aqui no modal. Tá? O modal, ele manda recarregar. Ele manda recarregar a nossa lista. E se eu falar para o load que eu quero que ele faz um carregamento, mas de modo quieto, de modo na surdina.
Então, vou vir aqui para o load e vou passar uma função, uma opção para o load, falando que eu quero que ele faz quietly. Então, quietly, e vou passar true. Eu vou fazer a mesma coisa para os dois. Tanto na hora que eu estou respondendo um comentário aqui em cima, quando eu estou respondendo aqui embaixo. Então, eu vou colocar esse quietly, só que a gente não implementou essa opção lá no nosso use API, que é quem está executando os nossos requests. O que seria esse quietly? O quietly seria, não fala que você está carregando, mas também não limpa os dados anteriores. Como que a gente pode implementar isso? Aqui é onde que a gente está falando que está carregando e onde que a gente está fazendo um reset de todos os dados. Ou seja, a gente está colocando esse initial request info, que é esses dados aqui. Então, ele está limpando o nosso data. Vou copiar isso daqui e vou jogar aqui para baixo, depois do final config, que é onde que a gente realmente tem a configuração. E eu vou falar, se final config, vou colocar um if, eu só executo o reset caso o final config não existiu quietly. Então, quietly. Se não existir essa opção, se ela for false, ou se ela for undefined ou null, aí sim você faz um limpa. Ou seja, todo mundo que estava usando anteriormente essa função aqui, o use API vai continuar funcionando da maneira normal, mas agora a gente criou uma nova opção. Caso a pessoa passar ela propositalmente, aí sim a gente não faz um reset, não fala que está carregando. Tá? Muito importante também, quando você está trabalhando em cima, alterando funções base que são utilizadas por vários locais, por exemplo, a use API está sendo utilizada por várias telas da aplicação. Quando você está mudando uma API, mudando aqui as opções dela, mudando a funcionalidade dela, é importante pensar se você vai quebrar outros lugares que já estejam utilizando essa mesma função, ou esse mesmo hooks. Isso eu não estou falando só aqui para o projeto, mas como um todo, sempre que você está dentro de um projeto, você tem que pensar como você pode alterar aquilo ali sem quebrar o resto da aplicação. Como você pode implementar uma nova funcionalidade sem que você quebre todos os outros lugares. E também pensar na parte genérica, implementar uma coisa que seja genérica. Aqui eu não poderia implementar uma funcionalidade falando assim, não recarrega comentários, ou alguma coisa assim. Porque o use API é utilizado para carregar a listagem de promoções, para cadastrar uma nova promoção. Não faria sentido nenhum ter uma opção aqui dentro que tivesse o nome comentário, porque ela é utilizada em vários locais e é para ser genérica. Ou seja, ela pode ser utilizada para qualquer coisa que você for fazer um request para API. E isso também vale para os comentários. Se você tem um comentário que ele não é específico, por exemplo, ele não é uma lista de comentários, ele é uma lista geral. Também não tem por que você incluir uma propriedade com o nome comentário dentro dessa listagem, desse componente que não tem, que ele é genérico. Então sempre pensar isso quando você for implementar componentes genéricos, que contemplam várias coisas diferentes, não coloque um nome que seja específico de uma entidade. Seja, no nosso caso aqui, colocar um nome específico, promoções ou comentários, em um componente que seja genérico. No caso ali, a gente tem a listagem de promoções. Aí não tem problema nenhum dar um nome de props promotion ou qualquer coisa assim. Sempre bom lembrar isso, porque é uma boa prática isso, e eu já vi isso acontecendo em vários locais, confundir isso quando um componente é genérico, quando que não é, pegando um componente genérico e colocando uma coisa específica nele. Tá? Vamos fazer o teste, né? Para ver como é que ficou a funcionalidade disso. Vou aqui no comentário e vou adicionar aqui a nova resposta. Nova resposta. Vou colocar aqui em enviar. Ele desabilitou aqui, né, o botão, e depois ele não limpou a nossa lista, simplesmente adicionou uma nova resposta. E se eu colocar aqui, teste, ele já incluiu aqui. Então já melhorou um pouquinho. Outra coisa também é que a gente pode desabilitar esse campo aqui quando a gente está enviando. Não sei se vocês perceberam, né? Tipo, ó, teste. Eu não estou desabilitando o campo. Eu vou fazer essa parte de desabilitar bem rapidinho. Corre aqui no text area e coloca aqui um disabled. É para ele ficar desabilitado caso estiver enviando. Pronto. Salvei.
Deixa eu vir aqui. Vou colocar teste, enviar. Pronto, desabilitou o campo quando ele está enviando. Nosso modelzinho ainda está com um pouquinho de bug, que ele não está fazendo um scroll ali. Tem mais elementos ali para baixo. Mas isso daí a gente vê para corrigir em outro vídeo. Que aí a bateria está acabando. Só lembrando que eu vou deixar o link para os PRs, para esse PR, para vocês fazerem review. Então não esquece. Só lembrando, esses usuários que eu estou utilizando aqui é do site Random Users. Então essas fotos aqui são usuários aleatórios que deixaram o nome lá e junto com o avatar autorizado para utilizar em aplicações aleatórias. Então essas fotos aqui que vocês estão vendo não é ninguém específico, Random Users que eu peguei lá do site Random Users. Então é isso, galera. Minha bateria tá acabando. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, só deixar aqui embaixo pra gente. Não esquece de deixar um like também, se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço.